Ele é uma das figuras mais nefastas, mais criminosas que existem na extrema-direita. Que foragido é esse que todo mundo sabe onde está? E por que nada acontece com ele? Peça-chave do chamado gabinete do ódio, insuflar atos antidemocráticos, pedir intervenção militar e pregar o fechamento do Supremo são apenas alguns dos crimes pelos quais esse Alain é investigado. Parem de obedecer a esse tirano de merda! Desde junho de 2024, a jornalista do ICL, Juliana Dalpiva, tem sido alvo de ataques virulentos nas redes sociais. O Alan dos Santos forjou uma conversa que nunca existiu e cita meu nome, usa a minha foto. Todo mundo sabe que é falso, uma mensagem que colocou a vida da Juliana Dalpiva em risco, uma mensagem que atingiu milhões de pessoas, uma mensagem que até hoje repercute na segurança da Juliana Dalpiva. Não adianta vocês fazerem campanha contra mim, porque eu vou continuar fazendo meu trabalho como jornalista como eu sempre fiz. Oi, pessoal, bom dia para vocês. Agora são 7h02. Quero saudar aqui a chegada de vocês que estão vindo devagarzinho, começando esse dia. Estou aqui mais uma vez no lugar do Demore, que está em trânsito para o Rio Grande do Sul. Não conseguiu chegar em tempo. Estou eu aqui apresentando o programa no lugar dele, coisa que eu adoro fazer, porque a gente já começa o dia com muita energia, né? Aliás, um dia que começa com calorão aí pelo Brasil. Uma onda de calor que vai do sul do Amazonas até a divisa de Minas com São Paulo e Rio de Janeiro, com alertas severos aí do Instituto Nacional de Meteorologia sobre temperaturas que podem ficar 4 a 5 graus acima da média. Eu vou pedir para o meu amigo Gabriel. Aliás, bom dia, Gabriel, bom dia para você também, e bom dia para vocês todos que estão chegando aí para colocar na nossa tela. Vocês estão vendo aí o site do Instituto Nacional de Meteorologia e podem ver aí, olha, que vou até tirar esse alerta daqui. A onda de calor vai aqui, olha, do sul do Amazonas, norte do Mato Grosso, desce aqui por dentro do estado do Mato Grosso, alcança o sul de Goiás, Triângulo Mineiro. Nessas regiões aqui, nós vamos ver aqui o que diz o alerta do Instituto Nacional de Meteorologia. Deixa eu dividir a tela com vocês aqui desse alerta, porque é o seguinte, calorão mesmo. Enquanto isso, no sul do país tem alerta ao contrário, alerta de frio, lá de queda da temperatura, né? Mas vamos aqui colocar aqui o alerta do Instituto Nacional de Meteorologia. Está aí, olha, nessa faixa toda alaranjada, que eu falei que vai lá do sul do Amazonas até a divisa de Minas com São Paulo e Rio de Janeiro. As áreas afetadas serão Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, centro de Minas, sul de Goiás, Campinas, oeste de Minas, sul e sudeste de Minas, norte do Mato Grosso, São José do Rio Preto, sudeste, sul mato-grossense, sul do Amazonas, noroeste goiano, leste de Rondônia, nordeste mato-grossense, Madeira, Guaporé, leste do Mato Grosso do Sul, nordeste de Minas, sudeste paraense, macro metropolitana paulista, Campo das Vertentes, etc, etc. Então, toda essa região aí, pessoal, fique antenado aí, porque o dia vai ser quente, umidade do ar baixíssima lá em Brasília, níveis abaixo até do deserto do Saara. Então, tomem bastante água, façam hidratação, evitem fazer esporte, porque sair na hora da baixa umidade relativa do ar pode colocar até a sua vida em risco, tá certo? Então, muito cuidado você aí. Olha, o noticiário hoje passa por várias coisas. Passa pela questão do ministro Silvio Almeida, nós vamos aqui ver o que tem nos jornais hoje sobre esse caso aí. Ainda não está, ninguém sabe direito o que é qual é o conteúdo dessas denúncias, né? Eu vou tirar minhas notificações aqui, porque senão você fica ouvindo esse barulhinho do WhatsApp. E, enquanto isso, o ministro foi chamado, já prestou explicações para a Comissão de Ética Pública, mas vai ter que prestar explicações aí para a Controladoria Geral da União, para um monte de gente que quer saber o que foi que aconteceu. E me parece que o zeitgeist dele não vai bem, o espírito do tempo que para sobre ele aqui, porque a Janja publicou uma foto, né, uma foto beijando a testa da Daniele. É um sinal de que o governo talvez tenha comprado a versão dela, e tudo isso caminha para ser um grande escândalo de natureza política no Brasil, né? E é uma pena, porque o Silvio Almeida é um ministro de quem se espera muito. Então, tomara que isso tudo
não passe de algum mal entendido, essa coisa do mais, as informações vão em sentido contrário, tá? O governo comprou, sim, a versão da Aniele. Paralelamente, nós tivemos aí o Datafolha mostrando que é um fenômeno aí que é o viçareiro, porque parece que a essa altura do campeonato, o Pablo Marçal bateu no seu teto. Ele vem fazendo uma campanha integralmente pela internet, que representa efetivamente um risco para a nossa democracia. Agora, vocês sabem, nós vamos ver daqui a pouquinho o Datafolha, o que me espanta nessa história toda do Pablo Marçal é que em São Paulo, né, locomotiva do Brasil, a cidade supostamente mais desenvolvida, 1 em cada 5 paulistanos acreditam nesse pária, nesse lixo da política, desse lixo do campo da comunicação, e essa gente toda age como se fossem aí justiceiros atrás de, sei lá, de uma vindita para suas frustrações, porque não é possível. Não tem ninguém no Brasil hoje que não saiba, entre os que conhecem o Pablo, mas segundo o Datafolha ele é conhecido por aí, cerca de 40% das pessoas, que não saiba que esse cara é bandido, começou a vida associado ao crime, inventando trampas na internet para lesar pessoas. Então, assim, hoje é um milionário, essa coisa toda, mas que diabo de homem é esse? Que imagem é essa de bem-sucedido que é tão prezada pela Faria Lima? Fala sério. Vou contar uma historinha aqui para vocês antes da gente começar a entrar no noticiário. Eu conheço uma pessoa, uma garota, 19 anos de idade, filha de um banqueiro, um Faria Limer, desses aí que andam fazendo campanha declarada pelo Pablo Marçal. Gente, a pressão dele sobre a filha é um negócio absurdo. Via as correspondências entre ambos aqui no WhatsApp, ele falava assim, olha, o Pablo Marçal não é uma opção. E aí começa a usar argumentos de natureza pessoal. Filha, você quer me prejudicar votando Boulos? Você tem que votar no Pablo Marçal. Então você imagina esse voto de cabresto dentro de casa, o desespero dessa gente. Agora, sabe, esses banqueiros brasileiros estão construindo assim, uma escala de valores muito complicada. Porque desde quando um homem com a capivara desse Pablo Marçal é agora exemplo de pessoa bem-sucedida? Fala sério. Vocês acham mesmo que alguém que começa no crime organizado foi condenado? Não, ele foi condenado. Não é uma leivosia, não, tem um processo de investigação. Não, ele foi condenado. Ele só não purgou cadeia porque prescreveu. No Brasil é assim, a lerdeza da justiça faz com que bandidos como esse Pablo Marçal acabem não purgando a cadeia que mereceriam, porque foi condenado a 4 anos. E hoje ele pousa aí de bacana, de bem-sucedido, um homem de milhões e milhões e milhões. Olha, tomara que o eleitor paulistano tenha juízo na cabeça, porque esse cara é um atentado contra a democracia. Tá? Não dá para dizer que ele é pior do que o bolsonarismo, porque o bolsonarismo já é o pior em si. O bolsonarismo já é a taxistocracia em si. Né? Agora se dividiu, porque no lixo tem o lixo de direita e o lixo mais à esquerda. E o Bolsonaro agora se sente como se fosse, sei lá, um militante da esquerda da direita. Mas, enfim, vamos tocar aqui o noticiário. Eu vou dividir com vocês aqui ainda uma notícia sobre a meteorologia. Por quê? Porque, gente, está chegando ao nível crítico, o nível dos rios da Amazônia. Quem conhece a Amazônia acha que nunca ouviria falar isso. O Rio Madeira, o Rio Solimões, está tudo baixo, nas calhas norte e sul. E nós vamos ver essa notícia aqui, porque eu selecionei para vocês. Então, eu vou dividir a tela aqui para que a gente possa entender o que está acontecendo por lá. Espera aí, só um minutinho que eu estou me atrapalhando aqui com a operação. Vou compartilhar para vocês aqui uma página com uma matéria do jornal O Globo, para vocês verem qual é a situação. Olha aí, olha. Com os 10 maiores rios do Brasil. Todos os 10 maiores rios do Brasil abaixo do nível médio, o abastecimento de água começa a ser afetado. A situação é classificada como crítica na Amazônia e no Pantanal e severa no Cerrado, sobre o qual eu vou falar daqui a pouco. O que diz a notícia do Globo? A seca transformou em poeira a abundância de água no Brasil. Os 10 maiores rios estão abaixo do nível médio esperado para a estação, que normalmente já é de estiagem e tem a menor cota do ano. A situação é crítica na Amazônia e no Pantanal e severa no Cerrado, mas todos os biomas estão com seus maiores rios abaixo da faixa de normalidade, mostra o Serviço Geológico do Brasil, SGB. E todas as regiões, inclusive o sul, onde tem chovido mais, são afetadas em diferentes graus de intensidade. O Sudeste já tem alguns dos seus principais reservatórios na faixa de atenção, que indica níveis abaixo de 60%.
né, na caixa, na calha do rio, afirma Adriana Quartas, especialista em recursos hídricos do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM. Chamam a atenção Três Marias, que está com 54% da sua capacidade, Furnas, 48%, Marimbondo, 47%. A Cantareira, que é fundamental para o abastecimento de São Paulo, está na mesma faixa de atenção, com 57% da sua capacidade. No sul, a Bacia do Paraná está também na mesma faixa. A hidrelétrica de Itaipu está com 6 mil metros cúbicos por segundo de vazão afluente, que é a quantidade de água que entra no reservatório, que equivale a pouco mais de metade da média, que é de 11.663 metros cúbicos. E o Rio Paraná, assim como Tocantins e São Francisco, tem o seu fluxo regularizado por causa das hidrelétricas, né, que guardam estoque de água. Ainda assim, esses rios têm trechos afetados pela baixa vazão. E aqui diz o jornal o Globo, o futuro preocupa. O que mais preocupa, segundo Quartas, não é somente a situação agora, mas o cenário até o fim de 2024 e início de 2025. A previsão do CEMADEM e de outras instituições é de atraso na estação das chuvas, chuvas abaixo da média e temperaturas elevadas que aumentam a evaporação e acentuam a seca. Nas regiões mais secas do centro-oeste, Pantanal incluído, e norte, a chuva só deve chegar no melhor cenário no fim de outubro. Portanto, ainda temos um longo caminho pela frente. E, em alguns lugares do país, essa situação começa já a repercutir politicamente. É o caso de Uberaba, uma cidade que é abastecida por um único rio, chama Rio Uberaba. Lá já está começando a faltar água, e como os prefeitos dos últimos 10 anos não tomaram nenhuma providência para melhorar o abastecimento de água da cidade, agora há o risco generalizado de desabastecimento, que já começa a preocupar a população. E aí o eixo da campanha eleitoral vai acabar passando por essas questões aí do abastecimento, tá bom? Vamos dar andamento aqui, vamos dar sequência no noticiário? Vamos falar um pouquinho do Datafolha agora, porque saiu ontem o Datafolha, está quente o noticiário. Eu vou compartilhar aqui com vocês as informações aqui, principalmente do jornal Folha de São Paulo, que é por lá, né? São almas gêmeas, o Datafolha e a Folha de São Paulo. E vou pedir para o Gabriel colocar na tela para mim, por favor, Gabriel. Pode colocar que já está compartilhado. Então, a informação é essa aí que você está vendo na sua tela. São Paulo tem a disputa mais acirrada desde a redemocratização, com um empate triplo entre Boulos, Marçal e Nunes. Mas calma, tá? Não precisa ficar assustado, não, porque, ao que tudo indica, né, o Pablo Marçal, que vem fazendo uma campanha de outsider pela internet, bateu no topo da sua possibilidade de crescimento. Tomara que seja isso. Mas vamos ler o noticiário. O que diz essa notícia? Nenhum dos líderes variou nas últimas 2 semanas para além da margem de erro, que é estimada em 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Nova pesquisa do Datafolha revela a persistência de um tríplice empate na liderança da corrida eleitoral em São Paulo, que registra a sua disputa mais acirrada desde a redemocratização. Guilherme Boulos está numericamente à frente, mas é um tiquinho só, né? 23% das intenções de voto, seguido de perto pelo Pablo Marçal e pelo Ricardo Nunes, que tem 22%. Portanto, dentro da margem de erro, a gente não sabe o que de fato está acontecendo aí. Vocês sabem que na eleição basta um voto para mudar o resultado, né? Essa é a primeira vez que em quase 4 décadas que a maior cidade do país chega a 1 mês do pleito com 3 candidatos tecnicamente empatados na dianteira. Há 4 anos, por exemplo, a diferença entre Celso Russomano do Republicanos, aquele que o pessoal chamava de cavalo paraguaio, e o terceiro colocado, Boulos, chegava a 15 pontos nesta altura do campeonato. A menor diferença entre os 2 primeiros até então havia sido registrada em 2004, com José Serra 4 pontos percentuais à frente da Marta Suplicy, que hoje é vice do candidato do PSOL. Nenhum dos líderes variou nas últimas 2 semanas, para além da margem de erro, que é estimada em 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. Mas as sutis oscilações foram celebradas com mais entusiasmo pela campanha do candidato à reeleição. O prefeito Nunes havia oscilado para baixo entre a primeira e a terceira semanas de agosto. Mas agora ele inverteu a curva e viu a sua taxa de menções variar 3 pontos para cima. Boulos não se moveu em relação ao levantamento anterior, enquanto Marçal viu seu crescimento desacelerar e agora oscilou só 1 ponto. Esses resultados, segundo o jornal o Globo, indicam o saldo dos primeiros dias da propaganda eleitoral, que começou a ser veiculada na última sexta-feira. Único entre os líderes da disputa que não tem direito a espaço no rádio e na TV, Marçal viu a rejeição embicar para cima diante dos ataques dos adversários, o que ajuda a explicar o freio no ritmo de crescimento do ex-coach.
São 38% que dizem que não votariam de jeito nenhum nesse candidato horroroso do PRTB, taxa que era de 34% há 2 semanas e de 30% um mês atrás. Portanto, ele ganhou 8 pontos percentuais na sua rejeição. Quisera que essa rejeição fosse maior ainda, que chegasse além de 50%, porque não haveria risco nenhum da eleição dessa coisa horrorosa chamada Pablo Marçal. Adversários avaliam que Marçal atingiu um teto de intenções de voto e atribuem sua desaceleração a uma alegada falta de traquejo do ex-coach em apresentar propostas concretas. Já na campanha do PRTB, a leitura é que Marçal ainda tem potencial para subir e conseguiu consolidar seu eleitorado, mesmo sob ataque de todos os lados, é o que diz aí a reportagem do jornal O Globo. E agora, nós vamos ver como é que está a repercussão dessa estagnação aparente, do Pablo Marçal entre as campanhas dos seus adversários, porque eles estão celebrando isso. Afinal de contas, o homem saiu do nada e vinha subindo como um foguete. Gabriel, põe na tela para a gente, por favor. Tá aí, olha, Datafolha, campanhas comemoram a desaceleração de Marçal e falam em teto e voto útil contra o ex-coach. O que é que diz a notícia? As campanhas dos candidatos à Prefeitura de São Paulo reagiram de formas distintas à pesquisa divulgada pelo Datafolha nesta quinta-feira. Em geral, todos comemoraram a desaceleração do empresário Pablo Marçal, do PRTB, que permanece empatado tecnicamente na liderança com Boulos e com Ricardo Nunes. O entorno do empresário, por outro lado, acredita que ele ainda tem um potencial de crescimento e que consolidou seu eleitorado mesmo sob ataques de todos os lados. Ele oscilou de 21 para 22, Nunes de 19 para 22, Boulos permaneceu paradinho ali em 23%. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, ou seja, não é possível apontar quem é que está na frente. No Datafolha anterior, Marçal tinha crescido 7 pontos percentuais. Agora parou. Tomara que isso seja um movimento que represente o que está acontecendo mesmo na curva da campanha, né? E vamos continuar aqui com as constatações dessa rodada do Datafolha. Apesar de fazer a campanha só pela internet, já que o PRTB, o partido dele, não tem direito a tempo de televisão, o Pablo Marçal soube explorar com a técnica dele, aquela técnica horrorosa, mas soube explorar e veio crescendo, o que mostra que as redes sociais hoje são realmente um elemento muito importante na composição do quadro eleitoral. Na tela, por favor, Gabriel. Vamos colocar, olha aí, a Datafolha. Marçal se torna mais conhecido e tem rejeição como obstáculo em meio a ataques de rivais. E aí eu vou perguntar para vocês agora aqui uma coisa e a resposta eu vou dar daqui a pouquinho, tá? Vocês acham que o horário eleitoral gratuito ainda é importante na formação do quadro eleitoral? Vocês acham que os programas na televisão são importantes? Ou vocês acham que as redes sociais são hoje o grande palco dessas campanhas? O comício eletrônico pelas redes sociais é mais efetivo do que os programas de televisão. Tem análise boa daqui a pouquinho na imprensa hoje também, e eu vou dizer para vocês qual é. Mas o que está dizendo aí o Datafolha nessa notícia que a gente está trabalhando agora? Marçal se torna mais conhecido e tem rejeição como obstáculo em meio a ataques de rivais. Os eleitores que conhecem o influenciador subiram de 67% para 76%, ou seja, de cada 4 pessoas, 3 sabem quem é esse cabra da peste chamado Pablo Marçal. Enquanto intenções de voto estacionam e a proporção dos que jamais votariam nele oscila para cima, ou seja, já é super bem conhecido e agora o que cresce não é mais a intenção de voto, é a rejeição a ele, que é ótimo. Entre os candidatos que lideram a disputa à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal foi quem mais cresceu em grau de conhecimento dos eleitores. Portanto, a campanha dele é muito efetiva na internet, não é verdade? Mesmo sem tempo no horário eleitoral em rádio e TV, o influenciador atingiu 76% nesse quesito, o que inclui o total dos que o conhecem muito bem, um pouco ou só de ouvir falar. Na pesquisa anterior, divulgada em agosto, ele tinha 67%, agora tem 76%. Marçal se tornou mais conhecido em um período em que entrou no alvo central dos ataques dos adversários, inclusive na propaganda eleitoral. Ao mesmo tempo, a rejeição dele oscilou 4 pontos para cima e atingiu 38%. E é a maior numericamente entre todos os candidatos, indicando que um obstáculo crescente à campanha do influenciador se interpôs entre ele e as suas pretensões. Os dados são da mais recente pesquisa do Datafolha, realizada na terça e quarta.
margem de erro de 3 pontos para mais ou para menos, levantamento contratado ao Datafolha pela TV Globo e pela Folha de São Paulo, ouviu 1.204 eleitores em São Paulo. O levantamento aponta um empate técnico na liderança da corrida entre Boulos com 23%, Marçal com 22%, Ricardo Nunes também com 22%. Em relação ao índice de conhecimento, Boulos oscilou de 84% para 86% e Nunes de 85% para 90%. Ou seja, dos três que estão na ponta, o Pablo Marçal ainda é o menos conhecido, mas agora essa diferença entre os que o conhecem e os que não o conhecem é menor, o que significa que ele está chegando no teto da sua possibilidade de se tornar conhecido nesses dias que faltam. Aliás, faltam 25 dias, hein, para o último programa da propaganda eleitoral, que vai acontecer no dia 3 de outubro, 2 dias antes da campanha. E aqui embaixo, olha, a matéria da Folha de São Paulo traz um gráfico sobre a maneira como o público acha que conhece os seus candidatos. O Datena, do PSDB, é muito conhecido por 48% dos eleitores. Ele é o mais conhecido. Em seguida vem o Ricardo Nunes e o Boulos com o mesmo perfil, 39%, e aí aparece o Pablo Marçal, para quem 28% dos eleitores dizem que conhecem bem. Conhecem um pouco. Quem é que conhece um pouco os candidatos? O Datena é um pouco conhecido, de 31%, o Ricardo Nunes a mesma coisa, o Boulos é menos um pouco conhecido, de 25%, e o Pablo Marçal 23%. Aqui, o Pablo Marçal se aproxima muito do Boulos, né? Conhece só de ouvir falar. Vamos mudar aqui o gráfico, olha só, o Datena, só ouviram falar dele alguma coisa, 19% da população, Ricardo Nunes 20%, o Boulos 23% e o Pablo Marçal 25%. E vamos ver quais são os menos conhecidos entre todos. Vou esperar aqui mudar a minha página. Está aqui, olha, os menos conhecidos entre todos são esses aqui de baixo, obviamente, né? João Pimenta, Bebeto Haddad, a Marina Helena, a Tabata Amaral aparece como desconhecida para 33% do eleitorado, Pablo Marçal para 24%, Boulos para 14% e o Ricardo Nunes para 10%. Fico aqui me perguntando, né, como é que pode alguém não conhecer o prefeito de São Paulo ou o seu principal adversário, que é o Boulos, ou ainda a Tabata Amaral, que tem se empenhado em fazer uma campanha de denúncia, né? Uma campanha em que ela aparece enfaticamente denunciando os seus adversários. Vamos tratar agora, gente, do segundo turno. Vamos saber agora como é que vai ser a questão do segundo turno, porque essa pesquisa também checa este ambiente, o ambiente projetado lá para o segundo turno. E aí, né, como são 3 candidatos despontando lá em cima, é feita a confrontação desses quadros. Gabriel, por favor, põe na tela para mim. Vamos lá, está aí na tela. Nunes tem vantagem no segundo turno contra Boulos entre homens, tá? Entre homens. Vamos ver aqui por segmentos o que acontece. Em uma simulação de segundo turno, o prefeito Ricardo Nunes mantém-se à frente de Boulos na maior parte dos segmentos na pesquisa mais recente de intenção de votos do Datafolha. Os principais grupos em que o atual ocupante do edifício Matarazzo tem folga são evangélicos, ali tem 33%, e em grupos como homens, católicos e com menor renda. E o Boulos oscilou positivamente em relação à pesquisa anterior do início do mês. Ainda, se antes havia segmentos onde o congressista do PSOL estava numericamente à frente, como pessoas pretas e mulheres, nesta rodada o Boulos oscilou negativamente e, apesar de empatado, está atrás numericamente de Nunes. Nos dados globais, se o segundo turno da eleição paulistana fosse em hoje, 49% optariam pelo atual prefeito e 37% escolheriam Boulos. Em relação ao levantamento dos dias 20 e 21 de agosto, Nunes registrou uma oscilação positiva de 2 pontos e o deputado federal oscilou 1 ponto para baixo. A pesquisa foi realizada na terça-feira e na quarta-feira, com 1.204 eleitores, como eu já falei, não vou repetir aqui as informações técnicas de registro dessa pesquisa, e cada segmento, segundo a reportagem, tem uma margem de erro específica que é importante para definir se um dos pré-candidatos está na frente ou então empatado tecnicamente. Então vamos ver aqui, olha, resultados por gênero. Nessa rodada de 20 a 21 de agosto, Nunes registrava 11 pontos de diferença em relação a Boulos entre os homens. Na pesquisa atual, o prefeito oscilou de 47 para 52 e Boulos foi de 36 para 35, aumentando a distância para 17 pontos. Entre mulheres, Nunes fica à frente no limite da margem de erro, tem 47 e Boulos tem 39.
Mas se você botar 3 para baixo no Nunes e 3 para cima no Boulos, eles quase empatam ali, tá? No limite da margem de erro. Vamos ver agora por religião. Nunes fica à frente entre os 2 grupos pesquisados pelo Datafolha, que são os católicos e os evangélicos. A diferença no primeiro grupo, católicos, portanto, é de 16 pontos, já que o prefeito marcou 52% e Boulos ficou com 36%. Entre evangélicos, porém, a diferença chega a 33 pontos. E aqui a gente vê com muita ênfase a atuação dos pastores dos cultos neopentecostais, porque isso virou uma praga, né? Vocês viram outro dia esse denúncio de que nos cultos da Universal, os pastores da Bahia, por exemplo, se engajaram de vez na campanha e são ali obrigados a transformar o púlpito em palanque. Para quê? Para pedir voto para os candidatos deles lá. Então o quadro é esse. Entre os religiosos, o Boulos perde feio aqui, o Nunes fica com 60%, o Boulos fica com um pouco mais de 30%. Por critério étnico-racial. No quesito racial, o prefeito fica à frente do congressista entre as pessoas brancas, tendo 51% contra 36% de Boulos. A margem de erro para o grupo é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Entre os que se declaram pardos, o prefeito tem agora 18 pontos à frente contra 13 na rodada anterior. Ele lidera por 52-34 com uma margem de 5 pontos. E entre as pessoas pretas, o Boulos tem 50% e o Nunes 37%. Empate técnico na margem, que aqui, olha, a margem de erro aqui é de 7 pontos percentuais, tá? É justamente no grupo que mais beneficia o Guilherme Boulos, né? Agora, fiz uma pergunta para vocês há algum tempo atrás. Vocês acham que o horário eleitoral gratuito é importante? Essa campanha que está na televisão é capaz ainda de firmar opinião, de cabalar votos? Olha, tudo diz que sim, né? Apesar do surgimento das novas mídias, apesar desse novo ambiente informacional, o horário eleitoral gratuito está fazendo com que as pessoas mudem de opinião, converjam num sentido, não converjam no outro, não convirjam no outro. Eu vou aqui compartilhar a tela com vocês para que vocês possam ver o que está acontecendo aqui em relação ao Datafolha. A conclusão é de que sim, o horário eleitoral gratuito ainda é importante. Está aí matéria do jornal Valor, é uma análise do César Felício que diz o seguinte: a pesquisa do Datafolha indica que o horário eleitoral faz sim diferença em São Paulo. Segundo essa análise, o horário eleitoral gratuito ainda é um fator importante para a definição do voto em São Paulo. A pesquisa do Datafolha de intenção de voto para prefeito, que foi divulgada nessa quinta, resolve a dúvida que havia sobre a relevância dessa propaganda mencionada na coluna Pergunte Dados, publicada no Valor anteriormente. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que é candidato à reeleição e proprietário de 65% do tempo de propaganda na TV, foi o que mais cresceu na pesquisa, passando de 19% para 22%. Pablo Marçal, PRTB, que é senhor absoluto das redes sociais, e sem um segundo sequer no horário eleitoral, cresceu também, só que só 1 ponto, passando de 21 para 22, que não significa absolutamente nada, já que a margem de erro da pesquisa é de 3 pontos, no geral. A variação é pequena para ambos, mas quando se olha a curva dos últimos levantamentos, se pode notar uma mudança de tendência. É um panorama completamente diferente do que havia até a semana passada, quando o influencer havia subido 7 pontos na rodada anterior e Nunes caído. O que limitou Marçal nessa rodada e favoreceu Nunes é que o candidato do PRTB não evolui bem fora da esfera do bolsonarismo, e Nunes manteve o que tinha nesse segmento. Marçal tem 48% das intenções de voto de quem optou pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em 2022 e Nunes somente 31%. Mas entre os lulistas, o prefeito tem... Vocês acreditam nisso, gente? Quem vota em Lula, 19%, 1 a cada 5, vai votar no atual prefeito de São Paulo. E o Pablo Marçal tem um percentual mínimo, 2%, mas é incrível que tenha, né, que não tenha zero absoluto. O MDBista está aliado ao PL, exibe o vice Ricardo Melo Araújo, coronel da Rota, tem como estrela do seu programa de TV o governador Tarcísio Freitas do Republicanos. Ainda assim, uma parte do seu eleitorado, não pouco importante, está fora da órbita bolsonarista. E Marçal é direita pura, que segundo essa análise. Então, está aí. O impressionante é que muitas das campanhas, hoje, em curso no Brasil, são feitas por políticos habituados àquele esquema anterior, em que o horário eleitoral gratuito tinha 40 minutos, e todo o esforço da campanha se dava sobre a televisão.
E hoje não é mais assim. Vocês podem ver, né, Bolsonaro é produto já, 2018, produto da internet. Nasceu ali na internet. Mas o Bolsonaro teve um episódio que gerou muita mídia para ele, que foi o episódio da facada. Então, ele, embora não tivesse espaço muito grande da propaganda eleitoral gratuita, ele ainda assim teve uma grande exposição com a mídia espontânea, e isso favoreceu. Mas não é o caso do Pablo Marçal. Pablo Marçal aparece muito mal em praticamente toda a cobertura jornalística, simplesmente porque ele é um ser repugnante, né? E as aleivosias, as mentiras, essa coisa toda, mereceram ataques diretos de praticamente todos os seus competidores, o que é bom. Bom, por falar em Pablo Marçal, a última coisa, vocês sabem que ele está indo para El Salvador encontrar o Bukele, gente. Né, a direita mundial está assanhada, né? Na Argentina, aqui no Brasil, enfim. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês a notícia, para vocês poderem acompanhar aí depois e trocar ideia aí com a sua galera. Eu fico impressionado de ver assim como eles se organizam, né? Como eles se organizam globalmente e tentam se apoiar. Está aí a notícia do site Metrópolis. Marçal embarca para El Salvador, deve se reunir com Bukele. Candidato PRTB à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal ainda pretende se reunir com o Javier Milei, presidente da Argentina, e com o Donald Trump. Está ficando importante ele, né? Está crescendo. Para quem era até outro dia só um extorsionário, um ladrãozinho da internet, Pablo Marçal. Candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal deu início nesta quinta a uma sequência de agendas internacionais. Durante a manhã embarcou para São Salvador, em El Salvador, onde vai se reunir com Nayib Bukele. O influenciador não deu detalhes sobre o cronograma da viagem, mas, segundo interlocutores, ele também tenta encontros com o presidente da Argentina e com o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. As reuniões ainda não foram confirmadas. Nos últimos dias, Marçal tem dito que pretende internacionalizar a campanha, conversando com lideranças internacionais. Nesta quarta, em um restaurante no Tatuapé, na zona leste de São Paulo, anunciou que faria uma agenda internacional sem dar muitos detalhes. Olha a cara do sujeito, gente, vê se isso é compostura de político, pelo amor de Deus. Diz ele aqui, abre aspas, vou fazer uma agenda internacional agora. Eu não vou ver vocês diariamente nos próximos dias, mas eu me proponho a abrir uma videochamada para vocês me entrevistarem todos os dias, se vocês tiverem interesse. A assessoria de imprensa de Pablo Marçal se limitou a anunciar que ele não teria agenda nesta quinta-feira. Está lá o Pablo Marçal indo buscar apoio em El Salvador. Para lá não tem problema, que ele, o Zangari, e nos deixe em paz por aqui. Pode tirar para mim, por favor, Gabriel? Eu já vou para a próxima notícia aqui. Ainda estamos falando de eleições. Deixa eu ver qual vai ser meu próximo destaque aqui. Nós vamos falar agora sobre o comportamento do Bolsonaro. Bolsonaro está aí, né? Perdidão. Não quer desembarcar, não quer entrar com os dois pés na campanha do Ricardo Nunes, porque não quer perder a chance de apoiar o Pablo Marçal caso o Ricardo Nunes se inviabilize nesse esquema aí. Então, ele está aí dizendo, olha, é muito cedo para entrar massivamente na campanha do Nunes. Será que é uma entrada massiva, hein, gente? Vocês sabem me dizer o que é isso? Como é que alguém entra massivamente numa campanha? Será que entra com a pizza, com o espaguete? Ex-presidente também nega que tenha dito a Tarcísio que apoio ao prefeito de São Paulo prejudicaria a imagem do governador. Vamos ver do que trata essa matéria. O ex-presidente Jair Bolsonaro disse nesta quinta-feira avaliar ser ainda cedo. Olha, faltam 28 dias para a eleição, hein? Mas, enfim, acha que é muito cedo para expressar um apoio massivo ao atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, candidato à reeleição. Ele ainda afirmou que tem preferido estar presente em cidades em que os nomes apoiados por ele possuem risco de não chegar ao segundo turno. Nesta quinta-feira, o ex-mandatário participou em Belo Horizonte de um ato em apoio a Bruno Engler, do PL, apoiado por ele a Prefeitura da capital mineira. Abre aspas, me dou bem com o governador Tarcísio, vou a São Paulo amanhã hoje, no caso, né? Esse apoio mais explícito não parte de mim. Ponto final, certo? Está muito cedo ainda para você investir, no meu entender, para eu entrar massivamente na campanha dele. Pode ser que tenha que esperar um pouco mais, afirmou Bolsonaro em entrevista a jornalistas. Então está aí o Jair Messias Bolsonaro, né, fazendo... Pode tirar da tela, por favor, Gabriel? Eu vou colocar a próxima aqui, porque nós vamos começar a falar do Silvio Almeida. Que situação, hein, gente? Estou aqui... para entender essa história, sabe? Se isso for verdade mesmo, ficar comprovado, isso vai ser uma grande decepção, porque as fichas que todo mundo apostava
né, no Silvio Almeida eram muito valiosas, e dele se esperava uma atuação no sentido contrário. Afinal de contas, o ministro, o secretário dos Direitos Humanos tem toda a atenção sobre si. Até acho que ele foi muito tímido nesse governo. Mas, enfim, a situação dele não está boa, tá? Não está boa, porque, enfim, entrou a Janja. Pode botar, Gabriel, pode botar. Olha, o governo está chamando ele a dar explicações, vou ler rapidinho aqui para vocês. Daqui a pouquinho nós vamos ouvir todo o depoimento dele, tá? Ele gravou um vídeo ontem se explicando aqui, estava realmente, me pareceu, assim, bastante preocupado e triste, inclusive. E, enfim, daqui a pouquinho a gente vê. Essa matéria da Folha afirma que o ministro vai ter que dar explicações sobre as acusações de assédio. Vamos ver do que trata isso. E não é para pouca gente, não, hein? Olha, o Palácio do Planalto divulgou uma nota para dizer que o ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, foi chamado para dar explicações sobre denúncias de assédio sexual que teria entre as suas vítimas a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. Essa nota afirma que o ministro Silvio Almeida foi chamado esta noite, ontem, portanto, né, para prestar esclarecimentos ao Controlador-Geral da União, Vinícius Carvalho, e ao Advogado-Geral da União, Jorge Messias, por conta das denúncias publicadas na imprensa contra ele. O próprio ministro Silvio informou que irá encaminhar um ofício à CGU, ao Ministério da Justiça e à Procuradoria-Geral da República para que investiguem o caso. A Comissão de Ética da Presidência da República decidiu abrir de ofício um procedimento de apuração. O governo federal reconhece a gravidade das denúncias. O caso está sendo tratado com o rigor e a celeridade que situações que envolvem possíveis violências contra a mulher exigem. O que é ótimo. Tem que tratar com rigor mesmo. O ministro nega as acusações e afirma que ele mesmo pediu as investigações. Pode tirar para mim, por favor, Gabriel, que eu vou colocar aqui agora o depoimento dele. Aliás, cadê o vídeo? O vídeo sumiu daqui. Gabriel, eu vou carregar de novo aqui o vídeo do Silvio Almeida, a gente vai dar um tempinho aqui e vamos ouvir aqui o que foi que ele disse, porque é importante ouvi-lo, né? Afinal de contas, o Silvio Almeida tem uma reputação excelente, assim, um homem preocupado, a vida inteira militando pelos direitos civis, na luta contra o racismo. Então, enquanto processa o vídeo aqui, vamos para as outras reportagens do dia. Vocês sabiam que tudo isso já era conhecido pelo governo? Estava ali rodando, circulando, assim, a boca miúda. Passou semanas. Quem traz a informação é a Mônica Bergamo. Nós vamos ver aqui o que ela está falando aqui na coluna dela hoje, porque são informações importantes que nos dão ideia, nos dão o clima, né, que está acontecendo, o que está rolando lá dentro do Palácio do Planalto e nas adjacências. E está aqui, olha, a informação que eu vou botar na tela. Bota para mim, por favor, Gabriel. Olha, está aí. Ministra Aniele Franco relatou assédio de Silvio Almeida a integrantes do governo Lula, ou seja, o caso já era conhecido. A versão da Aniele já era conhecida. Não quero tratar isso como versão, o relato da Aniele já era conhecido. Mas diz aqui o intertítulo da matéria, ela optou pelo silêncio público para não prejudicar o governo. E o ministro nega com absoluta veemência que tenha praticado os atos que agora lhe são imputados. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, relatou a integrantes do governo que havia sido assediada sexualmente pelo ministro Silvio Almeida. Procurada pela coluna da Mônica Bergamo, em junho, Aniele não confirmou nem negou o episódio, impedindo que o caso viesse a público já naquela época. De acordo com seus interlocutores, a ministra não queria transformar o caso em um escândalo público para não prejudicar o governo Lula. Ela foi procurada por mais de um jornalista no período, mas preferiu guardar silêncio e não formalizou a denúncia. E é uma postura muito parecida com qualquer mulher que sofre assédio, tem dificuldade em tratar do assunto no seu ambiente profissional. Você não pensa que porque é ministra, que está lá na esplanada, porque o governo é uma instância muito vigiada pela sociedade, que isso é diferente. Portanto, a preocupação com a repercussão deve ter sido um elemento muito importante na conformação desse caso. Mas vamos seguir aqui o que diz a Folha de São Paulo, a Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo. O ministro nega com absoluta veemência, aspas, repudio tais acusações com a força do amor e do respeito que tenho pela minha esposa e minha filha. Nós vamos ver daqui a pouquinho esse depoimento. O chefe da pasta diz que irá oficiar a Controladoria-Geral da União, o Ministério da Justiça e a Procuradoria-Geral. Vamos ouvir, então, o Silvio Almeida? Já está aqui, eu vou colocar para vocês, tá bom? Preste atenção no que ele vai dizer. Eu quero, em primeiro lugar, repudiar com absoluta veemência
as mentiras, as falsidades que estão sendo assacadas contra mim. Eu quero também repudiar tais acusações e faço isso com a força do amor, do respeito que eu tenho pela minha família, pela minha esposa, pela minha amada filha de 1 ano de idade. E em meio a essa luta que eu travo diariamente e faço isso com toda, enfim, com todo o carinho, com todo o cuidado que eu tenho com os direitos humanos que estão nesse país. Mas toda e qualquer denúncia, ela deve ter materialidade. Entretanto, o que a gente consegue perceber, justamente nessa matéria, são ilações absurdas que têm o único intuito de me prejudicar, de apagar a minha história e as histórias que eu tento contar com a minha vida, com a minha luta. Eu confesso para vocês que é muito triste viver tudo isso, que isso está doendo na minha alma, do fundo do meu coração, mas eu quero dizer que é um grupo, certamente, querendo diminuir minha existência, querer imputar a mim condutas que são as que eles praticam. E com isso o Brasil perde a pauta dos direitos humanos, perde a pauta da igualdade racial e perde principalmente o povo brasileiro. Eu quero dizer que toda e qualquer denúncia, ela deve ser investigada com todo o rigor da lei, mas para tanto é necessário, é preciso que os fatos sejam expostos. Para que eles possam ser apurados, é preciso saber o que de fato aconteceu. E não apenas base em mentiras, denúncias anônimas, coisas que não se pode comprovar. Por isso eu estou encaminhando ofícios para a Controladoria-Geral da União, para o Ministério da Justiça e Segurança Pública e para a Procuradoria-Geral da República para que haja uma investigação dos fatos, uma apuração séria dos fatos, cuidadosa, para que nenhuma dúvida reste sobre tudo o que pode ter acontecido e tudo o que não aconteceu. Eu quero dizer que falsas acusações são crimes tipificados no Código Penal, tem o nome de denunciação caluniosa, além do que existem os crimes de calúnia, injúria e difamação. Eu não vou transigir com a minha honra. E de acordo com movimentos recentes, fica evidente que há uma campanha muito bem orquestrada para afetar a minha imagem enquanto homem negro, enquanto defensor dos direitos humanos, e que tem uma posição de destaque no poder público. Mas eu quero dizer para essas pessoas que elas não vão ter sucesso e que eu vou enfrentá-las a todo custo. Vocês têm um caráter vil, baixo. Vocês são comprometidos com o atraso, com a mentira. E vocês têm tentado o tempo todo silenciar a voz do povo brasileiro, independentemente de visões políticas ou partidárias. E eu vou dizer uma coisa, eu não vou me calar diante de vocês. Eu não vou me calar diante de denúncias. Em nome da minha filha, em nome da minha esposa, em nome da minha família, em nome das pessoas que confiam em mim. Eu quero dizer o seguinte, haverá a revelação da verdade e eu vou sempre lutar pela emancipação dos direitos das mulheres, das minorias e vou continuar lutando pelo futuro dessas pessoas. Falsos defensores do povo, pessoas que acolhem denúncias falsas por interesses pessoais, querem tirar a memória do povo, querem apagar a história das pessoas e querem, portanto, comprometer o futuro da luta pelos direitos humanos. E eu não vou deixar que isso aconteça. Mas não é tão simples assim. Porque essas pessoas a que ele está se referindo também são pessoas vinculadas à luta contra o racismo. Estou falando de Aniele Franco. Então, esse grupo que ele aponta, mas não nomina, não diz quem não é um grupo qualquer de fofoqueiro, essa coisa toda. A denúncia está muito sólida, preciso lembrar disso aqui. E parece que o Palácio do Planalto inequivocamente comprou a versão da Aniele, tá? Que, aliás, não confirma nem desmente nada, que é sinal de que ela confirma com seu silêncio, porque se não fosse verdade, ela já teria desmentido, vocês concordam? E agora entrou a Janja na parada. A Janja, que é feminista de carteirinha, que não vai permitir que um caso de assédio seja tratado como se fosse uma intriga política, porque é um caso de assédio. É muito mais grave do que qualquer intriga política. Pode até ser usado para o jogo político, né? E eu não estou aqui condenando ninguém, tá? Eu só estou dizendo para vocês que esse caso é muito grave e que merece ser tratado com a devida gravidade.
Agora, explicar isso como só produto de intriga política, essa coisa toda, para mim, sinceramente, é muito pouco, sabe? Até porque não há muitas diferenças aí, enfim, guardadas as devidas proporções de qualidade cívica e moral e tudo mais entre uns e outros, tá? Vamos ver o que aconteceu lá dentro do Palácio do Planalto, porque eu estou dizendo que a situação dele não está boa, acho que isso vai acabar provavelmente com a demissão dele, porque a posição já está aí, olha, está tomada. Janja publica foto com a Aniele em meio à acusação de assédio contra o ministro. Antes de mais nada, vamos ver a foto, tá? Olha aqui, ó. A foto que está aqui, olha, no stories da Janja, é essa aqui. O que é isso aí? É uma mulher consolando o outro com um beijo na testa. Vocês podem ver que a cara da Aniele aí, o rosto da Aniele, é de tristeza e a Janja aparece como uma pessoa que a acolhe. Então, essa imagem aí, enfim, fazendo uma análise semiológica aqui rasteira, essa imagem diz muito. Ela é uma posição. Vocês concordam comigo ou não? Ela é uma posição. E a posição é a posição de defesa da Aniele. Defesa descarada, defesa clara, né? Vamos ver o que diz a Folha de São Paulo sobre isso. A primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, publicou no Instagram uma foto com a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, que teria sido vítima de assédio sexual por parte do ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. Mais cedo, nesta quinta-feira, a organização Me Too Brasil confirmou que recebeu acusações de assédio sexual contra o ministro. A entidade mantém o anonimato das supostas vítimas, mas uma delas seria a Aniele Franco. O caso foi divulgado primeiro pelo portal Metrópolis. A Folha confirmou as informações. Almeida divulgou uma nota e um vídeo que nós acabamos de ver negando as acusações. Na imagem compartilhada pela primeira-dama, Janja aparece dando um beijo na testa de Aniele sem texto ou legenda. A ministra ainda não se manifestou sobre o caso. O fato de não haver ali uma mensagem textual diz muito sobre a intenção da divulgação dessa foto, né, gente? O governo Lula informou na noite desta quinta-feira que reconhece a gravidade das denúncias de assédio sexual contra Almeida, que foi chamada a prestar esclarecimentos para a AGU, Advocacia Geral da União, e para a CGU. A Comissão de Ética Pública da Presidência da República também decidiu abrir um procedimento para apurar as acusações contra o ministro. Ou seja, situação dificílima a do Silvio Almeida. Acho que isso acaba em demissão rapidamente. Aguardem, vocês vão ver. O ministro Silvio Almeida, aqui abre aspas, o ministro Silvio Almeida foi chamado esta noite a prestar esclarecimentos ao Controlador-Geral da União, Vinícius Carvalho, e ao Advogado-Geral da União, Jorge Messias, por conta das denúncias publicadas pela imprensa contra ele, informou o Palácio do Planalto. O texto ainda acrescenta que o próprio chefe dos direitos humanos vai encaminhar um ofício à CGU, ao Ministério da Justiça e à PGR, que é a Procuradoria-Geral da República, para que investiguem o caso. A nota afirma que a Comissão de Ética da Presidência decidiu abrir de ofício um procedimento de apuração. Então, são essas as informações sobre o Silvio Almeida. Só que, gente, eu vou falar para vocês, os casos de assédio sexual estão pipocando por aí, tá? Depois de meses de denúncias seguidas, os funcionários do Poder Judiciário do Rio de Janeiro conseguiram afastar no dia de ontem um tenente-coronel que foi acusado de bater na própria mulher e que era o chefe do Serviço de Inteligência do TRF-2 lá no Rio de Janeiro. A notícia saiu ontem no dia, era uma notícia que já vinha sendo esperada há muito tempo, porque esse tenente-coronel foi denunciado pela ex-mulher dele, que também é policial, no Fantástico, lá no dia 1º de setembro, e permanecia à frente do Departamento de Segurança de um tribunal, que é um absurdo, né? Então, por favor, bota na tela para mim, Gabriel, a notícia. Tá aí, olha, PM investigado por agressão contra a delegada é afastado de cargos. Não é só um PM, é um PM super empoderado, tá? Vou ler para vocês o que é isso. O nome do sujeito é Tenente Coronel Carlos Eduardo Oliveira da Costa. Ele era diretor do Departamento de Segurança Institucional do tal GSI do TRF-2. Tá aqui, olha. O Tribunal, matéria do jornal O Dia, lá no Rio de Janeiro, tá? O Tribunal Regional Federal da 2ª Região anunciou nesta quinta-feira o afastamento por 60 dias do Tenente-Coronel Carlos Eduardo de Oliveira Costa, diretor do Departamento de Segurança Institucional. O agente é investigado por agredir a ex-mulher, a delegada Juliana Rodrigues, na ocasião em que ela... Olha que absurdo. A mulher era agredida por esse troglodita quando era delegada da mulher. Pode uma coisa dessa? Que absurdo. Após, sabe, ministro de Direitos Humanos sendo acusado de assediar sexualmente, enfim, o marido da delegada... O que é isso? Gente, quanto mais mecanismos de defesa institucional da mulher,
Pior são os casos que a gente tem conhecimento, não é não? Enfim, está aí, está registrado aí esse troglodita, finalmente deixou o cargo que tinha lá no TRF2. Foram quase 2 meses de luta das mulheres do Sindicato dos Servidores da Justiça Federal no Rio de Janeiro para afastar esse sujeito e não rolava. Ele permanecia ali. Como é que pode uma coisa dessa? Dentro de um tribunal, gente, que existe justamente para condenar gente que tem esse tipo de comportamento, né? Olha, já são 7h51, eu não vou dar conta de ler todo o noticiário que eu tinha separado para vocês. Ainda nessa seara, essa história estranhíssima dessa atriz, que o Gabriel vai colocar na tela para a gente aí agora, a atriz, a Maide Mal, né, foi encontrada totalmente espancada num quarto de hotel na Vila Mariana, em São Paulo, e ninguém sabe o que aconteceu com ela. Ela simplesmente desapareceu. A família diz que ela, enfim, andava com depressão, sei lá o que, depois da Covid, mas ela foi encontrada cheia de hematomas. Isso não é automutilação nem nada disso. Portanto, ela foi agredida, né? E até agora não se tem informações, porque não se sabe ainda do telefone celular dela. Enfim, não há pistas ainda, parece, para o deslindar desse caso aí. E vamos falar rapidamente aqui também sobre o caso das Beth, sobre aquela Deolane. Aliás, eu nem sabia que existia essa mulher até ela ser presa outro dia, porque essas coisas acontecem num circuito da internet que a gente, quando não está dentro da bolha, a gente não conhece, né? Mas, enfim, está um rolo danado com essa tal Deolane, e esse rolo desvela a atuação dessas Beths, sabe? Essas Beths que estão no centro das atenções aqui do próprio ICL. Vocês aguardem, porque logo vai ter um especial sobre essas empresas no Brasil. E está aí, olha, presa por envolvimento com Beth, Deolane foi processada por seguidora, perdeu mais de R$300 mil em apostas. Vou falar rapidamente sobre isso aqui, porque não dá mais tempo de entrar nos detalhes. Olha, ela tem mais de 300 processos no país como ré, movidos por gente que foi enganado por ela. Essa advogada que se gaba de ganhar R$1,5 milhão por mês de salário, mas, enfim, com movimentação na conta dela super suspeita. E aqui fica para mim a pergunta: o país vai mesmo autorizar que essas empresas, que são, na verdade, extorsionárias, que alimentam o vício de pessoas vulneráveis, continuem explorando a boa-fé dessa gente, com jogos que são de cartas marcadas para que as pessoas percam? Porque não há nenhuma perspectiva de vitória, por exemplo, com esse jogo do Tigrinho. É o jogo feito para que as pessoas percam mesmo. O objetivo é esse, a máquina lá, o cérebro que está por trás dela, o programa, o software, o algoritmo, como queira, é feito justamente para tirar até a lingerie do corpo da pessoa, entenderam? E nós estamos aqui nesse ambiente de tolerância para com essa história dessas empresas de bet, né? Faltou falar sobre política. Lá em Brasília continua todo o clima de guerra na escolha do sucessor do Arthur Lira, com milhões de especulações. Agora já tem aqui um movimento, porque o Lula parece que realmente refluiu e passa a apoiar o Hugo Marques do Republicanos, e isso acabou criando uma grande marola lá em Brasília. Vamos ver o que diz aqui a reportagem do Valor. PSD e União Brasil articulam estratégia para enfrentar o Hugo Mota na eleição da presidência da Câmara. O objetivo imediato é neutralizar movimentações de Lula e atrasar o anúncio de Lira sobre quem ele pretende como sucessor. Diz a notícia: para superar o baque causado pela entrada de Hugo Mota do Republicanos na corrida pelo comando da Câmara, dirigentes e políticos do PSD e do União Brasil tiveram, na quarta-feira, um encontro para iniciar negociações por uma composição futura para a eleição de fevereiro de 2025. Participantes da conversa afirmam que tudo ainda é embrionário e que o martelo só deve ser batido caso o plano vá adiante nos próximos meses. A articulação tem como objetivo neutralizar movimentações sobre Lula. E temos aí no nosso foco também a questão do Twitter. Hoje não deu tempo para falar sobre isso, mas pode tirar, por favor, Gabriel, que eu já vou colocar mais uma página aqui para ver se eu consigo abordar esse assunto também. Nós temos mais 3 minutinhos e eu vou parar essa tela aqui e já logo colocar outra. Vamos, computador, ande rápido. Milei de novo criando problema com o governo Lula. Tá? De novo, mais uma vez, está aí, olha, o governo Lula considera as declarações de Milei sobre a suspensão do X no Brasil inaceitáveis, dizem fontes. Vou ler para vocês. Crise bilateral poderia escalar. Eu não acredito que o Twitter
vai criar uma encrenca diplomática com convocação de diplomatas, rompimento de relações históricas. É inacreditável, né? O pretexto de uma empresa que não sabe se comportar, uma empresa que tira os seus representantes do país, cuja legislação exige que haja alguém para dizer, para responder por ela, né? Então vamos lá. Crise bilateral poderia escalar com resposta do Brasil ao presidente argentino. Fontes defenderam cancelamento de reuniões de alto nível e até mesmo a convocação do embaixador brasileiro em Buenos Aires. Declarações do presidente argentino em um evento de extrema-direita em Buenos Aires citou o aval dado por um tirano à decisão do Supremo Tribunal Federal. Essas declarações foram consideradas inaceitáveis por fontes do governo brasileiro. A resposta à Casa Rosada está sendo analisada no Palácio do Planalto do Itamaraty e as possibilidades são várias. Setores do governo dependem, inclusive, a suspensão de reuniões de alto nível entre os dois países, a convocação do embaixador brasileiro em Buenos Aires, Júlio Bitelli, e um atraso na apresentação das cartas de credenciais do embaixador argentino no Brasil, Daniel Raimondi, entre outras providências, né? E aqui, antes de encerrar, eu vou falar mais um pouquinho sobre algo que está no jornal Página 12, jornal argentino. Vou mostrar aqui para vocês rapidinho, porque meu tempo está acabando. Espera aí. Já vou mostrar para vocês aqui. Apresentar, compartilhar tela. E aqui está a notícia. Olha só o que está acontecendo com a popularidade do Milei lá na Argentina. Gabriel, mete bronca aí, por favor. Olha, há 9 meses, depois de 9 meses no governo, a imagem de Milei baixa em um tobogã de quedas constantes, ou seja, está indo para o brejo lá a imagem pública desse sujeito que julgava que iria... Olha como é que está a curva de popularidade dele. Olha, o cara começa o governo com 61% de aprovação popular. Hoje tem 44%. Já perdeu quase 20%. Em compensação, a rejeição a ele subiu de 38% para 55%, ou seja, um crescimento diametralmente oposto de quanto aí? 20 e de 38 para 58 são 20 menos 3, 17 pontos percentuais, tá? Meu tempo acabou. Bom dia para vocês, foi um prazer estar aqui de novo. Quando o Leandro precisar de mim, estarei sempre aqui, porque eu tenho um prazer enorme em falar com vocês aqui nessa hora da manhã, tá bom? Então, olha, um beijão para vocês e até a próxima. Ele é uma das figuras mais nefastas, mais criminosas que existem na extrema-direita. Que foragido é esse que todo mundo sabe onde está? E por que nada acontece com ele? Peça-chave do chamado Gabinete do Ódio, insuflar atos antidemocráticos, pedir intervenção militar e pregar o fechamento do Supremo são apenas alguns dos crimes pelos quais esse Alain é investigado. Parem de obedecer a esse tirano de merda! Desde junho de 2024, a jornalista do ICL, Juliana Dalpiva, tem sido alvo de ataques virulentos nas redes sociais. O Alan dos Santos forjou uma conversa que nunca existiu e cita meu nome, usa a minha foto. Todo mundo sabe que é falso, uma mensagem que colocou a vida da Juliana Dalpiva em risco, uma mensagem que atingiu milhões de pessoas, uma mensagem que até hoje repercute na segurança da Juliana Dalpiva. Então não adianta vocês fazerem campanha contra mim, porque eu vou continuar fazendo meu trabalho como jornalista como eu sempre fiz.